Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. Celebre eventos e decorações. E Max Tour Fretamento e Turismo. Qualidade e segurança no transporte. Areia e brita é com a Well Mix. Preço justo em areia e brita para sua obra. Well Mix é qualidade garantida e tradição de quem entrega mais rápido. Precisa de um parceiro de verdade na sua obra? Well Mix Areia e Brita. 3217-8877. Olá, está começando o programa Imagine, aqui na tela da sua televisão. O programa da Igreja Imagine Church começando a partir de agora. E aqui você vai ver tudo o que acontece, um resumo de tudo o que acontece aqui na nossa Igreja Imagine. Todas as programações, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Se liga e vamos lá! Há momentos que definem a história. Um reino que nos chama, a promessa de um futuro onde o céu beija a terra. Ele nos prepara uma mesa, nos oferece uma coroa. A questão é: estamos prontos para respondê-los? Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes. E agora uma igreja que está pronta para caminhar não debaixo de fama, mas debaixo de propósito, e gerar aquilo que o céu está apontando. Se prepara, porque vai ser loucura. Ele simplesmente vai falar e vai cumprir. Você já sabe que nós somos uma igreja para servir uma cidade. E é claro que nós também temos dentro dos nossos objetivos a inclusão de vidas aqui, não só no corpo de Cristo, mas para tudo o que acontece aqui na cidade de Uberlândia e na região. E é por isso que no último sábado nós sediamos o primeiro simpósio do transtorno do espectro autista. Esse foi um tempo para capacitação, para aprendizado e para muito entendimento da prática em lidar com crianças e com pessoas autistas em todos os ambientes em que vivemos. O transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA ou autismo, reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou no começo da infância. Muitos desses diagnósticos, eles são precoces, onde as crianças já são diagnosticadas e podem ser acompanhadas. Esse simpósio que aconteceu aqui em Imagine Church veio para trazer capacitação e desenvolvimento para todas aquelas pessoas que lidam diariamente com pessoas autistas. Isso tanto para familiares quanto para professores e profissionais da área. Nós conversamos com uma das mães atípicas que faz parte do desenvolvimento e da idealização desse evento, que fala um pouquinho sobre a importância desse simpósio. Conta para nós um pouquinho sobre esse tema, sobre ser uma mãe atípica, as dificuldades, as estratégias e a importância de um evento assim. Susan, é um prazer nós estarmos aqui. Esse evento nasceu de um sonho ao longo da jornada após o diagnóstico do nosso filho, que está no espectro autista. E a gente descobriu, foi na pandemia, quando ele era adolescente, Susan. Foi tardiamente. Isso gerou uma dor muito grande no meu coração, porque eu senti que nós havíamos perdido muito tempo e por causa disso nós imergimos, eu, meu esposo, nossa família, nesse tema. E ao longo da jornada a gente percebeu a deficiência em informações, capacitação e treinamento. E aí, a partir disso, surgiu a vontade de nós investirmos nesse segmento. E veio ao encontro com a nossa igreja, a nossa casa, ao coração do nosso líder, pastor Walter e Eliane Procópio, e todo o movimento que a nossa igreja já estava fazendo, se preparando para a neurodiversidade. A gente percebe um movimento, mas não são todas as igrejas que estão nesse engajamento como a nossa igreja está. A nossa casa, ela está muito à frente. Tanto é que hoje ela está sediando esse simpósio, que é o primeiro aqui em Uberlândia em capacitação e treinamento para profissionais, pais e responsáveis.
Bom, está sendo falado sobre vários temas, são vários especialistas. Nós procuramos trazer 50% dos palestrantes que são de fora para trazer oxigenação para a nossa região e que nunca pisaram aqui em Uberlândia e fazem eventos só nas capitais. Os outros 50% são locais, porque o tratamento é todo local e nós estamos em busca de fortalecer essa jornada e gerar um ecossistema para que possamos ajudar cada vez mais as famílias e todos aqueles que precisam tanto de informação quanto de rede de apoio. Esse simpósio ele superou todas as expectativas. Ele é um evento técnico para profissionais, mas também de forma muito prática conseguiu comunicar às pessoas leigas, a pais, mães. Foi incrível, eu creio que é um pontapé de tudo aquilo que a gente tem feito, tem sonhado enquanto igreja para servir a cidade. Esse evento ele veio para realmente abrir mais ainda, expandir mais ainda a nossa mente, a nossa visualização dessa temática, que é a inclusão, não somente dentro do ambiente da igreja, mas na saúde, na educação, nas escolas. E o nosso Instituto Imagine vai vir aí para ampliar mais ainda essa visão, esse sonho, esse projeto, que eu creio que nasceu no coração de Deus. A ideia do simpósio é justamente habilitar, capacitar os profissionais da educação, da saúde, do direito e também voluntários, cuidadores, pessoas que trabalham no voluntariado do Ministério Infantil, que é o caso da nossa igreja. As minhas líderes, os meus líderes estão presentes aqui nesse evento para capacitar mais ainda para a nossa inclusão das crianças no ambiente igreja durante os cultos. Também as suas famílias, as mães e os pais e toda a família que está envolvida. Quando nós falamos de igreja hoje, a Igreja Batista Imagine já tem uma atuação na inclusão com o Ministério Infantil. É algo pontual, com os surdos. Mas quando nós olhamos para esse evento que está acontecendo, esse simpósio com mais de 1.000 pessoas inscritas, mais de 30 cidades vizinhas participando, nós entendemos que esse é um apontamento de algo muito maior que vem por aí. Essa temática, essa visão para a inclusão, ela não está mais somente com as crianças, está ampliando a visão, porque a visão ainda é pequena. E eu creio que está ampliando para a igreja toda, para a cidade, para os profissionais da educação, da saúde e do direito. Não é algo mais apenas micro, mas é algo que está se tornando macro. Foram os primeiros passos que nós demos lá atrás, que nos habilitou para estar vivendo isso aqui agora. E eu creio que existe ainda muito mais por vir. Nós não vamos parar enquanto essa cidade, a região do Triângulo Mineiro, de fato, seja um lugar inclusivo para pessoas com transtornos neurodivergentes ou algum tipo de deficiência. E agora chegou a hora da gente ouvir uma palavra de Deus com o nosso querido pastor Walter Procópio. Prepara o seu coração, chama todo mundo para a sala e se prepara para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Walter Procópio, esse é o programa Imagine, o programa da Igreja Batista Imagine, aqui de Uberlândia, e eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu vim aqui, mais uma vez, para profetizar vida e vida em abundância sobre você. Eu quero ler um texto que eu gosto muito, texto de Isaías. Isaías capítulo 59, Isaías 59, esse texto é muito lindo, esse texto traz para mim e para você uma orientação, esclarece muito sobre como devemos caminhar. Vamos ler? Isaías 59, verso 1 em diante, diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não o ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmuram palavras ímpias. Esse texto, como ele fala ao nosso coração. Isaías começa dizendo assim: vejam, eles nos chamam para ver. É nos chamar para ver, porque é uma realidade que pode ser observada. Não é algo que eu não perceba. Não. Dá para perceber.
Quando ele nos convida, vejam, ele está dizendo assim, isso pode ser percebido. Você pode perceber, observe. Observe que o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar. Se você olhar para a vida de alguém comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra, alguém que tem uma vida bonita, alguém que foge do pecado, foge daquilo que é errado, você vai perceber que Deus está com os braços estendidos para salvá-lo. A figura que Ele quer construir aqui para que eu e você possamos ver imagine alguém que precisa ser salvo. E a única coisa necessária é que alguém estenda as mãos, o pegue pela mão e o levante. Eu gosto muito quando a Bíblia usa essa expressão, eu, Senhor, sou aquele que te tomo pela mão direita. Ou seja, Deus estende a mão para nos levantar. A Bíblia vai dizer assim, o justo pode cair, mas Deus o levanta. Lá em Atos capítulo 4, 3 e 4 ali, o início de Atos, nós vamos ver quando Pedro e João sobem para o templo para orar. E a Bíblia diz que vai ter um paralítico na porta do templo, a porta chamada Formosa. E aquele paralítico vai pedir a Pedro uma esmola. Pedro vai olhar para ele e dizer assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí o texto continua dizendo que Pedro esticou a mão e pegou ele pela mão e o levantou. Sabe o que muitas vezes nós precisamos? É de alguém que nos estenda a mão. Só quem já viveu momentos muito difíceis sabe o valor de uma mão estendida para o levantar. E agora Isaías está dizendo assim, o meu Deus e o seu Deus, a mão dele está estendida para nos salvar. Deus não encolheu a mão, Deus não, ela está estendida. Mas a pergunta é, nós queremos ser salvos? Nós queremos esse resgate? Não é que Deus não esteja perto, é que muitas vezes nós podemos não estar querendo. E aí ele continua dizendo que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Se tem uma garantia que a palavra de Deus nos dá, é que Deus ouve as nossas orações. A pergunta que eu quero também te fazer é, estamos orando? Os discípulos chegaram para Jesus diante de tudo que os discípulos viram. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos, curar paralíticos, levantar coxo, abrir os olhos do cego, abrir os ouvidos do surdo, multiplicar pães e peixe, andar sobre as águas. Agora, quando os discípulos estão com Jesus, olha o pedido dos discípulos. Mestre, nos ensina a orar. Por quê? Porque se eu tenho uma vida de oração, eu vou viver todos os outros milagres. Mas sem oração, eu não vivo. E nosso Deus, Ele está dizendo, Ele não tampou os ouvidos, Ele continua ouvindo as orações sinceras, as orações que saem do coração, não são repetições. Não são orações como a dos fariseus, que vão para a presença de Deus para arrotar suas qualidades, mas é uma oração como do publicano, que vai para a presença de Deus e diz assim, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu sou pecador. Então ele está dizendo, Deus, o braço está estendido, os ouvidos estão abertos para ouvir a sua oração. Mas aí vem o verso 2, aí vem o mas. Quando essa palavrinha mas aparece na Bíblia, preste muita atenção. Ele diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Jeremias diz, nosso Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. Não é Deus que tem se afastado de nós. Somos nós, por causa das nossas maldades, que estamos nos afastando de Deus. Deus quer estar perto, Deus quer se relacionar. Deus é um Deus relacional, Ele quer se relacionar com a sua criação. Mas a maldade nos leva para longe, a maldade nos leva para longe. Talvez você que esteja assistindo hoje esse programa, você já esteve na casa do Senhor. Mas foi a maldade, o pecado entrar, que aos poucos você foi se afastando de Deus, se afastando da igreja, se afastando do seu ministério, se afastando daqueles que caminhavam com você e que eram boas referências porque estavam andando com Deus. E de repente você se viu no meio de outras pessoas
Então ele está dizendo aqui, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Ele diz, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não o ouvirá. O pecado nos separa de Deus. O pecado gera essa separação. Por isso que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Foi por causa disso que Jesus veio ao mundo. Para quê? Para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único capaz de fazer essa ponte, levar o homem pecador a esse Deus santo. Mas eu preciso abandonar a maldade, eu preciso abandonar o pecado. E aí o verso 3 ele diz, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmuram palavras ímpias. Aqui no livro de Isaías, se você for no capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão de Deus assentado no trono, dos serafins em volta do trono, declarando santo, santo, Isaías ele vai ficar assim desesperado, até que um anjo pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele. Porque Isaías, diante daquela visão, ele diz, ai de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo pecador de lábios impuros. Mas um anjo veio com a brasa do céu e tocou nos lábios de Isaías, dizendo assim, eu estou purificando. O pecado, ele nos separa de Deus, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se nós confessarmos, Ele perdoa. Se confessarmos e deixarmos, nós alcançamos misericórdia. Ah, o meu pecado pode ser sujo, mas se eu confessar, debaixo de arrependimento, de lágrimas, Jesus vem e nos lava. Isaías mesmo vai dizer, o seu pecado pode ser tão vermelho, sim, mas aí ele vem e te lava e transforma as suas roupas, as suas vestes em uma veste branca como a lã e como a neve. O pecado nos separa de Deus. Foi por isso que precisamos do sacrifício de Jesus. Saiba que Deus quer nos abençoar. Você sabia disso, que Deus quer te abençoar? Deus deseja. Pastor, mas eu não vejo essa bênção de Deus na minha vida. Então deixa eu te ensinar. A última coisa, aqui nesse momento, nesse quadro, nesse programa Imagine. Deus quer te abençoar. Mas Deus não pode te abençoar se você estiver coberto pelo pecado. Não é que Deus não queira. Deus não pode. Pastor, mas Ele é Deus, Ele pode tudo. Se Ele fizer isso, Ele vai contra a palavra dEle. E Deus não mente. Deus zela pelo cumprimento da tua palavra. Deus quer te abençoar, sim. Deus quer estender a mão e te levantar, sim. Deus quer ouvir a sua oração, sim. Mas para isso você precisa trilhar um caminho de arrependimento. Confessar o pecado e deixar. E viver uma história nova na presença de Deus. Não estou falando de perfeição, mas estou falando de uma vida linda, bonita. Que se você cair, Deus vai te levantar. Se você errar, o Espírito Santo vai te convencer. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. Então o Espírito Santo nos convence. Quando o Espírito nos convence, eu vou aos pés de Jesus. Eu me arrependo, eu choro, eu confesso e eu deixo esse pecado. E quando eu faço isso, a Bíblia diz que eu alcanço misericórdia. A mão do Senhor volta a ficar estendida, o ouvido dele volta a estar aberto e ele ouve a minha oração. Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Ela falou muito, muito, muito ao meu coração. Você tem um Deus que está com as mãos estendidas. Você tem um Deus que os ouvidos dele estão abertos. Fuja do pecado. Abandone o pecado. Procure viver uma vida bonita na presença de Deus. E você vai colher na sua vida, na sua casa, um resultado que você nunca colheu. Eu abençoo sua vida, eu profetizo vida sobre você e sobre toda a sua casa. Fica aqui mais uma vez um convite para estar conosco na Igreja Batista Imagine, uma igreja para servir uma cidade, uma igreja para servir uma nação. Deus te abençoe. Prepara o seu coração, porque agora você vai ver o testemunho de mais alguém que tem vivido em Cristo aqui em Imagine Church Uberlândia.
uma palavra daquilo que aconteceu de fato na vida das pessoas. Aqui em Imagine, nós vamos compartilhar com você aqui no programa. Assista aí. Olá, irmão, a paz do Senhor. Meu nome é Júnior. Essa é a minha esposa Mariana, essa é a Maria Flor. E a gente vai contar um pouco do nosso testemunho. Bom, minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila desde o começo. Descobri a gravidez com 2 meses. Até os 9 meses foi bem tranquila mesmo. O que eu tive foi uma alteração na pressão, mas nada muito grave, que foi resolvida com remédio. A Maria Flor, ela nasceu com 38 semanas e 2 dias. Né? Nasceu bem, nasceu saudável. E o que eu senti na gravidez foi o que toda gestante sente, né? Mais pro finalzinho, falta de ar, o pé um pouco inchado. E depois que eu tive ela, era para esses sintomas pararem, só que só foram agravando. Com 5 dias de vida, 5 para 6 dias, ela teve que... A gente foi para casa, né? Com 5, 6 dias de vida, ela teve que voltar. Ela foi para UTI, ela ficou 3 dias na UTI. No segundo dia que ela estava no UTI, eu passei mal, estava em casa, só eu e meu marido. Eu passei mal, com muita falta de ar. O meu pé, ele não desinchava por nada, ele inchava cada vez mais. E eu comecei a tossir, uma tosse que ela era incontrolável. E na secreção, estava sendo muita secreção, ela veio rosada, bastante rosada. Então a gente não sabia o que era isso, por volta das 8, 9 horas da noite. Já tinha 3 dias sem dormir, eu não conseguia dormir, por conta da falta de ar. E a secreção não parava de sair. Aí isso assustou muita gente, foi no entanto que a gente foi pro hospital. E a gente, o médico passou o laudo para nós, né, e já colocou ela no oxigênio por conta da falta de ar. E eles iam fazer um procedimento que ela teria que ficar internada. Aí a gente subiu pro quarto, e nisso, quando foi subir pro quarto, tirou a máscara e ela não conseguiu mais respirar. Aí teve que pôr a máscara e subiu pro quarto, e veio um médico cardiologista, um médico muito bom, e olhou o pulmão dela, olhou tudo e falou: ela tem que subir pra UTI, ela não pode ficar aqui. Aí nisso ela já estava nervosa, já estava com dificuldade para respirar, mesmo com o oxigênio já estava no máximo. E ela estava muito difícil para respirar, e eu acalmando ela, né? E quando ela virou a porta da UTI, aí eu desabei. A gente sabe, né, que UTI é grave. Aí passou um pouquinho, a médica veio e falou que ia demorar umas 2 horas para poder entubar ela, ia ter que ser entubada e sob como induzido. Aí ela fez. Aí eu fui buscar a minha mãe, né, para me ajudar, que nesse mesmo dia a Maria Flor ia ter alta. Aí eu busquei minha mãe, ela veio me ajudar com Maria Flor. E eu voltei lá, né, depois das 2 horas, já tinha buscado minha mãe para me ajudar com a Maria Flor. E ela estava sedada, não conseguia falar, estava com um tubo. O oxigênio estava mantendo ela, a vida dela. E o médico falou: o caso dela é muito grave, a gente vai fazer todos os exames para descobrir o que é. O risco dela é muito alto, o risco de vida dela é muito alto. Aí, passado isso, no outro dia, eu não sei porquê, mas veio uma paz tão grande pra mim, que no dia eu fiquei muito nervoso, fiquei com medo, né, de perder ela. Mas no outro dia veio uma paz que não dá pra explicar. Parece que o Espírito Santo tava comandando meu sentimento ali, porque eu não tava nervoso mais, tava até vim servir nos próximos dias, eu tava servindo, né, lá no hospital, né, eu tava servindo, eu tinha certeza que isso foi um processo que a gente teria que passar, e eu tinha certeza que ela não iria partir dessa vez, que a gente tinha que passar por isso. E cada dia que se passou, ela foi melhorando, ela ficou 3 dias entubada, e sob como induzido, e o laudo foi que
o coração dela estava funcionando somente 20%, porque foi acho que foi uma bactéria que sabe, da placenta mandou para o coração. Aí foi enfraquecendo o coração e ela só estava com 20% só funcionando. Eu profetizei o tempo todo sobre a vida dela, o pastor Tennyson foi lá, a gente orou por ela. Todos os dias que eu ia lá, eu profetizava sobre ela, declarava o nome de Jesus, né, sobre ela. E nisso eu aprendi que a gente tem que dar valor a cada momento, porque quando ela estava nesse processo, só passava na minha mente, tudo que a gente viveu foi pouco. Eu queria viver mais, porque eu fiquei com medo de perder ela. Então, eu já amava ela demais, eu não sabia como tinha gente de amar mais ainda, eu amo ela hoje mais ainda. Eu dou valor para cada momento que a gente tem, cada pequeno momento, que seja no sofá da sala, e acima de tudo é a fé. E nós temos um convite para vocês. Venham viver o Imagine com a gente. Que bênção, né? Tudo isso tem acontecido na vida de tanta gente aqui em Imagine Uberlândia. E eu tenho certeza que Deus vai derramar tudo isso também na sua casa, na sua vida. Venha fazer parte dessa família com a gente. O programa Imagine está ficando por aqui. A gente aguarda por você na próxima semana. E quer receber mais dessas palavras? Quer também conhecer o nosso louvor, uma equipe, uma banda incrível, com um coração ligado em Deus? Você pode vir para cá. Nós temos cultos hoje às 5 da tarde com o Legacy Team e também às 7 da noite com o Legacy Jovem. E ainda amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos culto aqui, nós esperamos por você e toda a sua família. Também às 18 horas e às 8h30 da noite. Venha fazer parte dessa família, você também. Te esperamos aqui. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora. RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre eventos e decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788.